Right, let's go. You said she was a bit groggy on Sunday. Yeah, and then about 6 o'clock, we noticed a bit of a rash. It's because we've all had flu, and we thought she was groggy. We thought she had flu, yeah. O trabalho mais difícil é o dos clínicos gerais que trabalham na comunidade, porque os sintomas iniciais podem ser muito vagos e não específicos. A doença se espalha rápido. A criança pode estar tendo um leve mal-estar e horas depois pode ter falência múltipla, quando todos os órgãos param de funcionar. E a infecção meningocócica é a doença que mais mata crianças no Reino Unido. Nós corremos para colocar essas crianças em tratamento intensivo. Sem o tratamento adequado, muitas delas podem morrer. No ano passado, na Grã-Bretanha, 3.000 pessoas foram afetadas por uma infecção bacteriana que continua a derrotar os médicos e cientistas. Ela é conhecida como meningite. Meningite. Em busca da cura. Este é o meningococo, a bactéria responsável pela infecção. Se ela entrar na corrente sanguínea, pode matar em questão de horas. Nos últimos 10 anos, novas pesquisas revelaram algumas de suas complexidades, mas a virulência dessa bactéria faz com que o desafio seja grande. Eu não conheço outra infecção fatal que se espalhe tão rápido. Há crianças que nas 24, 48 horas anteriores estavam completamente bem, que estavam brincando, nadando, correndo, indo à escola. E aí, 24, 48 horas depois, estão na UTI, com todos os órgãos afetados. No Reino Unido, estamos tendo muito sucesso em eliminar doenças infecciosas. Em outros países do mundo, em outros períodos da história, doenças infecciosas como essa eram muito comuns. Hoje é diferente. Então, a doença meningocócica se destaca como uma doença infecciosa difícil de combater. Ela é difícil de combater porque é difícil criar uma vacina e também por causa da velocidade com que a doença se desenvolve. Ela pode se tornar fatal antes que possamos fazer uma intervenção médica. Esta equipe de emergência do St. Mary's Hospital de Londres leva tratamento intensivo especial para crianças que estão em estado crítico em hospitais locais. O Dr. Ivan Dirian e sua equipe estão a caminho de High Wycombe, onde uma adolescente está gravemente doente. This is a 16-year-old girl who presented to High Wycombe a couple of hours ago with all the signs of meningococcal septicemia. She has been unwell off and on for most of the month with coughs and colds, but has had a cough and cold significantly for about 48 hours, and then has developed a headache and pains, rash, and I say they noticed this morning the rash was really quite significant, non-blanching rash on the hands and arms, and that's when the parents brought her into casualty. Cada minuto que se passa sem tratamento é crucial. 1 a cada 5 pacientes com sepse meningocócica morre. Breaking. Time is 16:14. Just under half an hour. Hello. Who have we got? Hi, I'm Ivan, doctor. Excellent. Siobhan and Helen. I'm Yvonne, Mrs. Helen. Hiya. Mum. This is Mum, yes. How do you do, Mum? I'm one of the doctors. Hi. Well, I'm going to just have a quick look and just see what's going, get the story, and then I'll come and have a chat with you.
This is Pauline, who was basically, she had quite a severe viral infection in early December, which the GP investigated. Pauline foi sedada. Negative. It was quite well until 2 days ago, when she basically developed a runny nose, a sore throat, and basically became increasingly unwell during the course of the day. Started to develop a mild headache last night, but started to feel increasingly worse generally this morning. At that time, the nose during the course of the morning, a characteristic rash appearing. A sepse meningocócica é causada pelo mesmo agente que causa a meningite, mas é mais difícil de ser detectada. Os primeiros sinais, como febre, dores nos membros, mãos e pés frios, podem facilmente ser confundidos com uma gripe. No momento em que os sintomas de Pauline se tornaram óbvios, sua vida já estava em risco. You saw her about 1. I saw her at 1. Right. Has the rash extended at all since then? I thought possibly the rash over the ankle is expressed, but basically it seemed to be static. That was my clinical impression, but it was really the persistently poor perfusion was my primary concern. It was really a primarily septic picture. Sorry, can I just have a quick look at her feet? Sorry, Pauline, I'm just going to slip my sock off down here. These are the classic meningococcus purpura on the ankle here. Pauline tem um dos sinais mais claros de infecção meningocócica, manchas na pele. Sorry, Pauline, just slipping the other sock off here. The rash isn't really. Essas manchas não são pintas, e sim pequenas hemorragias causadas pelo sangue que extravasa dos vasos sanguíneos na pele que estão sendo afetados pelo progresso da doença. E isso acontece no corpo todo, em cada órgão, em cada tecido. Quando isso acontece, há essas pequenas hemorragias em todos os órgãos também. E esses são os danos causados pela sepse meningocócica ou pela meningite. À primeira vista, elas parecem normais. Mas vivem atormentadas, escondendo um corpo do qual têm vergonha. I've tried literally everything possible. Será que o bisturi é o caminho para uma nova vida? I'm gonna have a life soon. Ou a originalidade? Not good. Not good for dating at all. Os Indesejáveis, todas as terças às 10 da noite, no Discovery Home and Health. As bactérias provavelmente entraram na corrente sanguínea de Pauline há poucas horas. Essas bactérias se instalam e muitas vezes vivem na garganta, onde não nos causam nenhum mal. Ninguém sabe como ou por que isso acontece, mas às vezes as bactérias rompem a barreira mucosa e entram na corrente sanguínea. Lesões na garganta devido a gripes e outras infecções podem deixar as pessoas mais vulneráveis. Espalhadas na corrente sanguínea de Pauline, as bactérias se reproduzem numa velocidade dramática. Antes inofensivas, agora elas são letais. Elas dobram de número a cada 30 minutos, tornando-se milhões em poucas horas, o suficiente para colocar Pauline em situação crítica. She has been to a party where there's been sort of predictable close contact. But that's community health, public health are involved. So they've been involved. They are. Prophylaxis for the family. Rifampicin. Yeah, great. She had 600 micrograms of atropine. Pauline está sendo mantida com a ajuda de aparelhos. A small dose of atracurium, and she just had an additional dose of vecuranium, which as soon as it was available. Are we giving her anything to give her sleep? She's had some morphine. I believe she's had a couple of incremental doses of diazepam. Yeah, she's on some isoflurane as well. Okay, lovely. So we're most grateful to you. No problem at all. Felizmente, a equipe do hospital de High Wycombe reconheceu os sintomas de Pauline e agiu rápido. Qualquer demora no tratamento adequado dá às bactérias a chance de tomarem conta do organismo, o que invariavelmente é fatal. Significant delay. 5 minutes, and then I'll yeah. There you go. Pauline, sorry, I'm just going to be having a look in the back of your eyes here. As bactérias podem ter infectado as membranas que envolvem o cérebro de Pauline. Pauline, now the other one. You just relax for me.
Aqui eu examinei o fundo dos olhos dela, a retina. O nervo óptico é o único nervo do corpo que você pode ver. Dá para ver onde ele se liga à retina. Essa é a única parte do sistema nervoso do cérebro que podemos ver. Então, eu procurei por algum inchaço nessa região, o que indica se existe edema cerebral. Quando as bactérias meningocócicas entram na corrente sanguínea, elas podem causar duas doenças potencialmente fatais: a septicemia ou sepse e a meningite. Na meningite, as bactérias danificam delicados vasos sanguíneos nas membranas que revestem o cérebro, as meninges. Elas se infiltram para infectar o líquido intracraniano e entram na medula espinhal. As bactérias continuam a se reproduzir e liberar toxinas letais. As meninges do cérebro começam a inchar e a pressão causa danos a nervos essenciais, o que pode ser fatal. Os sobreviventes podem ficar com sequelas permanentes, como a surdez. A outra infecção fatal, a septicemia ou sepse, é uma grave intoxicação no sangue que afeta todo o corpo. A bactéria meningocócica se multiplica rapidamente na corrente sanguínea e também libera toxinas que danificam os órgãos vitais do corpo, o que pode matar em questão de horas. Pauline pode ter meningite, septicemia ou os dois. A escolha do tratamento é crucial. Se Pauline tiver septicemia, ela precisa receber reposição eletrolítica intravenosa. Mas se ela tiver meningite, líquido demais pode piorar o edema cerebral. O tratamento precisa ser equilibrado. So you're treating septicemia as opposed to meningitis? We're treating, all the treatment here is aimed at septicemia, but what we'll be constantly aware of the fact that you can get a mixed picture, so we're keeping an eye on the brain, looking for swelling in the brain and keeping an eye for signs for that as well, because we don't want to go down one treatment line and miss anything else that's happening, so we keep an eye for both things at the same time. All right. Hello there. How do you do? My name's Ivan Dillon. I'm one of the doctors from St Mary's. Okay, right. Now, I just wanted to come and introduce myself and just have a little chat about what we think's going on and what our plans will be from here. Okay. Just a few questions first of all. Pauline's 16, I believe. Is that right? And apart from a few coughs and colds in the last couple of months, she's otherwise fit and well. This has just started Sunday evening. She had a runny nose. Right. Monday she woke up, she was shivering and she had a headache, a bit of a temperature, and right. She's had nothing to eat because she was reaching. Mm-hmm. And that's about it, really. Right. And then you noticed the rash today? Yes, right? This morning when she woke up. Pauline's got a condition caused by the bug that causes meningitis. It looks more like something called meningococcal septicemia, which is like a kind of blood poisoning caused by the meningitis bug. It is a serious condition, okay, and that's why we're here. Mm. And we're only going to go into the ambulance when I'm happy that she's in the best condition for travelling in the ambulance, okay? But feel free to wander in. Okay. Okay. Thank you. And I'll see you in a bit. Thanks for what you do. No problem at all. Sorry, Pauline. Here we go. Apesar dos esforços da equipe, Pauline continua em estado crítico. As bactérias têm uma força terrível, uma capacidade incrível de espalhar suas toxinas pelo seu organismo. A parede celular das bactérias meningocócicas é composta de uma camada viscosa que contém uma substância tóxica chamada endotoxina. Conforme as bactérias se multiplicam e viajam pela corrente sanguínea de Pauline, elas liberam bolhas gordurosas da parede celular. As bolhas contêm uma alta concentração de endotoxinas e também agem como isca, confundindo o sistema imunológico do corpo. O alvo da endotoxina é o coração. Ela afeta a sua habilidade de bombear e também faz com que os vasos sanguíneos do corpo vazem. À medida que todos os vasos começam a sofrer hemorragia, órgãos importantes como os pulmões e os rins são danificados e param de funcionar. As bactérias podem ser facilmente destruídas por antibióticos.
Assim que os médicos suspeitaram de doença meningocócica, Pauline recebeu uma alta dose de antibióticos na forma de penicilina. Conforme a penicilina percorre a corrente sanguínea, ela mata instantaneamente todas as bactérias meningocócicas. Mas a penicilina não consegue destruir as bolhas que contêm a endotoxina letal. Na verdade, conforme as bactérias são destruídas, elas liberam mais bolhas, o que piora o problema. Fluindo por todos os vasos sanguíneos do corpo de Pauline, as bolhas continuam a causar sérios danos. 2.5 millimoles and you want to leave, put it over an hour. Yeah, so we may be leaving before then. Yeah. A equipe aplica medicamentos para manter o coração de Pauline funcionando. Start at 300 mics per kilo. Little scratch in the back of your hand, Pauline. There we go. Per kilo for the adrenaline. So 1 mil. Yeah. So 1 mil is equivalent to 0.1 mic. Yeah. Agora que está estável, Pauline pode ser transferida para a UTI do St. Mary's Hospital. O St. Mary's, em Londres, é o hospital que mais trata jovens com doenças meningocócicas em toda a Grã-Bretanha. Desde que a UTI pediátrica foi criada em 1992, a taxa de sobrevivência aumentou 5 vezes. Por causa das muitas pesquisas feitas, hoje sabemos muito mais sobre a patofisiologia da doença. Por um lado, ficamos muito mais seguros ao tratar a doença, mas, por outro lado, apesar desse grande avanço, nós ainda perdemos, infelizmente, um grande número de jovens com a forma mais grave da doença. 5 horas após a saída da equipe, Pauline é transferida para a UTI do St. Mary's. A equipe luta para atender a todos. Neste inverno, o número de casos foi o mais alto em 50 anos. The team has just got back from High Wycombe with another child with meningococcal disease. So we should hope to leave from here within the hour. Can we just switch the lights off? Nikki, can you just hit the lights? I just need to know from the nurse and from Ivan how much time Ivan needs to turn around. Okay, Pauline, just put me onto another bed. Ready? On 3 again, ready? 1, 2, 3. Up, that's it. We need to anesthetize this child urgently. Crash bleep your anesthetist, and I'll speak to your anesthetist when the anesthetist arrives. Okay? No, ask them to call me on this direct line. Pauline está estável e a equipe pode ir atender outra emergência. We've corrected the amount of fluid they've given based on her weight, which we actually measured her at 70. What kind of lines have you got, Ivan? Right femoral, triple lumen, and a right arterial line, and a couple of peripherals. Nice one. Okay. All the best for this one. Now, 2 aren't too bad, one after the other. It's when you get the third one that can be a bit tiring. Still plenty of time in this 24 hours to get a third one. Na Grã-Bretanha, a maioria das doenças meningocócicas é causada por 2 tipos de bactéria, B e C. As duas podem ser letais. Embora Pauline tenha sido vacinada, ela só está protegida do tipo C. And I gather she had a vaccine recently against meningococcal disease. Was the whole school vaccinated? I don't know. Her class certainly. I think probably was her. This because there was an outbreak there, or no? was it just I think part this is just an ongoing. Right, doing routine. So it's possible what Pauline has is the other group that we often see in the UK, which is Group B. So unfortunately, there isn't a vaccine for Group B. The plan for her is for us to support every system in her body. So. And what we're going to try and do is try and return each system's function to normal. So keep the blood pressure up, keep the heart rate at the right rate. It's unfortunately not something that we can treat very quickly. I guess as her family going to ask me, Joseph, is she likely to come through? And if she does come through, is she likely to have problems like deafness and brain damage, because the disease can do that. Let me say at the outset that fortunately Pauline has so far a mild version of meningococcal disease. Once you've got the rash, it's not too late then.
93% of all children with meningococcal disease have the rash. Sometimes the rash can look like an overripe banana with the little blotches joining up, becoming confluent and covering the hands and feet. And sometimes if the rash is severe, it can compromise blood supply to the hands and feet. But that isn't the case with her. No, she just had 2 places. I saw that. I've had a look at her rash. Unfortunately, she doesn't have a very severe form of the rash, which again, all goes well for her. Okay, so hang in there. Will do. Thank you very much. Pauline melhorou e voltou para casa após 4 dias. Mas nem todos têm essa sorte. Nas últimas semanas, eu atendi 4 jovens e 2 deles morreram por doença meningocócica do grupo C. As bactérias meningocócicas são específicas dos seres humanos. Elas vivem no fundo da garganta e são transmitidas através da tosse, do espirro e do beijo. 1 em cada 10 pessoas carrega essas bactérias, mas elas aparecem e somem sem que a pessoa perceba. A maioria das pessoas carrega a perigosa bactéria em algum momento da vida, mas poucas desenvolvem a doença meningocócica porque nós criamos imunidade. O motivo de alguns desenvolverem a doença e não outros é um mistério. Algumas pessoas correm mais riscos do que outras. Crianças com menos de 5 anos porque ainda estão criando resistência e, surpreendentemente, os adolescentes. Foi descoberto que 3 em cada 10 adolescentes carregam as bactérias. O motivo desse alto número ainda não foi compreendido totalmente. Talvez tenha a ver com o estilo de vida dos adolescentes. Esta é uma das questões que essa nova pesquisa pretende elucidar. Stuff about our household and where we live. How many people live in your household? And what's the total number of rooms in your house? How many days in the last week have you visited a pub or a nightclub? And the last one asked how many people have you kissed in the last week? Claro que uma coisa que gera muito interesse entre os adolescentes é a pergunta sobre quantas pessoas eles beijaram. Mas o beijo é uma das formas possíveis de transmissão da bactéria entre os grupos. A pesquisa está sendo conduzida em adolescentes que vieram receber a nova vacina contra a doença meningocócica do tipo C. Okay, can you just sit back in the chair? Does it really hurt, by the way? It's only a little pinprick, and you've had your ears done, so it's nothing like that. Your age group is perceived as being one of the higher risk age groups. That's why you're getting it first. From the 29th, babies get it as well, who are the next highest risk age group. So, and then ultimately, everybody under the age of 18 will be given. No, in fact, your age groups are sort of the highest risk. But that's why you've got the vaccine. So this is only going to cover you against meningitis C, which means you must still remain vigilant against other strains of meningitis, most notably B. Okay? Ela é muito bem sucedida em viver no fundo da nossa garganta e um dos motivos disso é evitar o nosso sistema imunológico. Nós ainda temos um longo caminho até entender como o organismo escapa do nosso sistema imunológico. A evolução fez o meningococo desenvolver estratégias complexas e interessantes que estamos apenas começando a compreender. A bactéria meningocócica é um organismo complexo e variado. Há 5 tipos que causam doenças, cada um definido por sua parede celular. Por razões que a ciência não compreende, diferentes regiões do mundo têm tipos diferentes. Na maioria dos países desenvolvidos, os organismos dos grupos B e C são os que mais causam a doença, enquanto que na África, principalmente na África subsaariana, o grupo A é um grande problema de saúde pública e causa grandes epidemias. E há cepas menos comuns, como a Y e a W135, mas elas são responsáveis por uma proporção ínfima dos casos. Was it as bad as your ears pierced? No, not at all. A nova vacina deve eliminar a bactéria C da garganta desses adolescentes. O que ainda não se sabe é se isso vai conter o crescente número de casos causados pela bactéria B.
left and right-handed? Right-handed. É a habilidade da bactéria de mudar sua aparência externa que preocupa Martin Maiden. Preocupa o fato de que o meningococo pode mudar de B para C ou de C para B, e isso já aconteceu em vários casos. Estamos muito interessados para ver se isso não é uma resposta da população meningocócica ao programa de vacinação. Então voltaremos no ano que vem e provavelmente no outro ano para ver como e se a população de meningococos foi afetada pelo programa de vacinação. O tipo B é responsável por 6 em cada 10 casos no Reino Unido. Faye Schreier, de 6 meses, está em estado crítico devido a uma sepse meningocócica causada pela bactéria B. Now you said she was a bit groggy on Sunday. Yeah, and then about 6 o'clock, we noticed a bit of a rash. It's because we've all had flu, and we thought she was probably... We thought she had flu, yeah, and saw the mark on her head. As I turned around, she had that come up. Right. What did you think of that rash? Like worrying, yeah. Her mum said just get her straight to the hospital, but we both knew anyway. So you took her to your local hospital? Yeah, in Georgia. Yeah. Well, I think you did the right thing, because a lot of parents, even today, quite reasonably would think the child is ill, has got a fever and has flu-like symptoms. And sometimes the rash isn't very obvious, and even if you see it, if you don't know what that rash means, you might think it's a bruise, and that's the commonest description that we've had. Very lucky for her that you recognize this for what it is, because she is one of the illest patients that we've ever treated. Só recentemente os médicos conseguiram entender a cadeia de eventos que deixa crianças como Faye tão doentes. Assim que a bactéria meningocócica entrou na corrente sanguínea de Faye, liberando um exército de bolhas, seu corpo percebeu a ameaça. Os glóbulos brancos, os defensores do sistema imunológico, perseguiram as bactérias. Enquanto os glóbulos brancos engoliam essas bactérias, entraram em contato com a endotoxina venenosa. A endotoxina faz os glóbulos brancos liberarem substâncias que deixam as paredes dos vasos sanguíneos grudentas. Os glóbulos brancos, então, grudam nas paredes dos vasos sanguíneos, deixando um rastro de destruição. Gradualmente, esse processo corrói a camada que reveste os vasos sanguíneos, destruindo proteínas especiais que evitam que o sangue coagule. Conforme os danos aumentam, as paredes dos vasos se desfazem e pedaços caem. As células reparadoras do sangue, chamadas plaquetas, correm para consertar e tampar as áreas danificadas. Mais plaquetas se unem aos glóbulos brancos. Coágulos se formam porque as proteínas que os evitariam foram todas destruídas. Em questão de minutos, os pequenos vasos sanguíneos do corpo são bloqueados e o tecido circundante morre. Os vasos sanguíneos danificados começam a se desintegrar e vazar. Sangue e outros fluidos criam uma hemorragia no tecido circundante. É isso que causa as manchas que aparecem sob a pele. Todos os vasos sanguíneos do corpo, todos os órgãos vitais, do coração ao fígado, são afetados. The trunk is not affected too badly, but unfortunately her extremities have been affected. So all of this is dead skin because of the veins having had thrombosis in them, and you can see that these blisters are developing just like dead skin after a burn. The right leg is affected as well. All this skin here is going to come off and there's going to be fresh skin underneath it. Sometimes they do a little bit of skin grafting with plastic surgery, but I'm afraid the tips of the toes are rather... So what is it, just the tips? Yeah, can you feel the black bits there? Faye pode perder alguns dedos da mão e todos os dedos dos pés. Exactly, yes, you used the right word. Unfortunately, there's nothing we can do about that. And
she won't feel any pain or anything. She won't actually have any sensation in her toes. And the best thing for us to do is to leave those well alone and not to interfere with them, because the rest of her body is getting better. Her organs are mending one by one. The heart's improved, the lungs have improved. And in most cases, if the patient survives, they survive and do well, and they're not brain damaged. So I think for the first time, I can give you some news that is making you smile. But we've got a long way to go. I mean, I think this is like the shock we had on the first few days of telling you all about things. This is the first bit of good news I've been able to tell you. How are you both? Right. Getting this. She's pulled right through. Ela conseguiu sair da pior fase da infecção e já não precisa das máquinas. She's off all the machines, as you can see. But she's still on the morphine. Ainda está tomando morfina e eles terão que ir tirando aos poucos. Eles dizem que, por enquanto, estão conseguindo salvar este dedão dela. Também disseram que nos dedos que têm a lesão de um lado só, eles podem tirar pele da coxa dela e reconstruir essa parte do dedo com ela. Espero que ela não perca todos os dedos, mas ela certamente vai perder alguns. Nós não sabemos quantos. Só saberemos quando o tratamento acabar, o que vai demorar ainda. Às vezes eu penso no futuro dela, nos namorados, mas não posso me deixar abater porque temos muito trabalho a fazer. Como a bactéria meningocócica se espalha muito rápido, isso limita a eficiência de qualquer novo tratamento. Para prevenir o aparecimento da doença meningocócica B, seria necessária uma vacina. Há vacinas para 4 dos 5 tipos de bactérias meningocócicas que causam doenças. A única que frustrou os cientistas até agora foi a do tipo B. É ela a responsável pela maioria dos casos no Reino Unido e no resto da Europa, e que também cresce nos Estados Unidos. Mas em nenhum outro lugar a necessidade de uma vacina é mais urgente do que na Nova Zelândia. O país está vivendo uma grave epidemia com a maior taxa de infecção pela bactéria B no mundo ocidental. Nos últimos 10 anos, o número de casos aumentou 12 vezes. Como na Grã-Bretanha, as vítimas geralmente têm menos de 5 anos. E aqui, as crianças maoris e das ilhas do Pacífico que vivem na periferia de Auckland são as mais afetadas. O que preocupa os cientistas é que surtos assim podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer hora. Ninguém sabe o porquê. O aumento repentino de casos pegou de surpresa as autoridades da Nova Zelândia. Wendy Walker é chefe da unidade pediátrica do Middlemore Hospital, na periferia de Auckland. Os habitantes desta região têm 5 vezes mais probabilidade de contrair a doença do que os outros neozelandeses. So we don't really know what's causing this. Malu, the first name's Malu? Yes. Right, here we are. Malu, a filha de Jenny Perry, foi trazida com problemas respiratórios e manchas. She looks fantastic this morning, doesn't she? Na época, na pior estação, que é o inverno, recebemos de 3 a 4 casos por semana. Mas já aconteceu de recebermos 3 casos em 1 hora. Definitely non-blanching, but they're quite sort of red. Quando eu trabalhava no antigo hospital infantil, eu não vi um caso sequer dessa doença. Então, nós tivemos que nos especializar num período relativamente curto. Jenny Perry está preocupada porque durante essa epidemia, seus 2 outros filhos tiveram a doença meningocócica. She's got a nasty ulcerative pharyngitis. So this is a viral thing, okay? Yeah, and I think that's why she's got the ulcers and the spots.
She does not have meningitis. That's good. Yeah, okay, so she doesn't have the meningococcal bug in her blood. Okay. Já recebemos crianças que pareciam estar ótimas, mas entraram em crise diante dos nossos olhos. Isso é terrível para as famílias, porque elas pensam, quando chegarmos ao hospital vai ficar tudo bem, eles vão resolver. E ver a criança deteriorar num hospital é devastador, tanto para a família quanto para a equipe. What about O? O for orange. Oh, just write S. E a epidemia deixou muitas crianças severamente mutiladas. B for what? B for bunny. Good boy. E. Os médicos não conseguiram evitar que Barney perdesse a mão direita, partes dos dedos da mão esquerda e os 2 pés. Felizmente não houve dano cerebral, foi só a pele. Ele ficou com o corpo todo tomado. As erupções de Barney começaram com uma pequena mancha na testa, que rapidamente se espalhou pelo corpo todo. Depois que aparece é muito rápido. Se você não levar seu filho correndo para o hospital, ele morre. Felizmente eu levei o meu filho naquela noite. E ele está vivo. Children are dying. Há crianças morrendo, adoecendo gravemente e ficando com aquelas sequelas. E um grande número de crianças está dando entrada no hospital. Esta é uma epidemia relativamente significativa. A epidemia não dá sinais de ceder. Este menino tonganês de 18 meses foi a vítima mais recente. Nas ilhas do Pacífico, a doença é praticamente desconhecida, mas para as crianças de origem ilhoa que nascem na Nova Zelândia, a história é diferente. Uma criança descendente dos ilhéus, nascida em Auckland, tem 1% de chance de contrair a doença meningocócica no primeiro ano de vida, e elas compõem 25% da taxa de natalidade anual em Auckland. Uma chance em 100 de uma criança numa determinada família ter uma doença meningocócica no primeiro ano de vida é um absurdo. Os pesquisadores descobriram que a maioria dos casos vem dos subúrbios mais densamente habitados de Auckland, onde muitas famílias maoris e das ilhas dividem casas por causa da crise econômica. No começo dos anos 90, houve uma mudança drástica na política habitacional e muitas famílias foram morar juntas em casas superlotadas. Há 12, 15 pessoas morando numa casa de 2 ou 3 quartos. Embora seja difícil estabelecer causa e efeito, parece lógico que muitas pessoas vivendo juntas transmitam a bactéria umas para as outras. Vemos isso em acampamentos militares, em dormitórios universitários, em qualquer situação onde muitas pessoas vivem juntas, compartilhando ambientes superlotados. Podem surgir cepas contra as quais algumas pessoas não têm imunidade e que se tornam prevalecentes nessa comunidade. E aí você tem um surto. A causa do surto pode não estar clara, mas é certo que uma vacina poderia dar fim a ele. A Nova Zelândia, assim como a Grã-Bretanha, precisa urgentemente de uma vacina contra a doença do tipo B. As vacinas contra os outros tipos de doença meningocócica foram desenvolvidas incorporando a camada que reveste a bactéria. Esta é a forma normal de ativar a reação imunológica do corpo, mas a bactéria do tipo B desenvolveu um revestimento único que torna essa abordagem impossível. A camada que reveste o meningococo do grupo B tem estrutura idêntica à camada que reveste algumas células do cérebro humano. Esta é uma estratégia extremamente inteligente do meningococo. Cobrir-se com moléculas idênticas às que existem no corpo humano. O sistema imunológico é enganado, ele não reconhece a bactéria. É como a estratégia do cavalo de Troia. Qualquer vacina produzida a partir dessa camada externa não funcionaria, ou o sistema imunológico a ignoraria, ou começaria a atacar as próprias células do corpo. E há mais um problema: há centenas de cepas da bactéria do tipo B.
Embora alguns países tenham desenvolvido vacinas para sua própria cepa, não existe vacina que funcione contra todas elas. Os cientistas procuram um componente da bactéria B que seja comum a todas as cepas e que seria usado para se criar essa vacina universal. No St. Mary's Hospital, em Londres, os médicos se concentram nos sobreviventes da doença, acreditando que eles podem ter a chave para o problema. How do you feel generally? Feel better. Yeah. I'm more energetic now. Yeah. I can get up in the morning. I do get tired a little bit. What makes you tired? Amy Mansell, de 17 anos, teve a doença meningocócica do tipo B há apenas 8 meses. Ela veio para uma consulta com o Dr. Simon Nadell e vai doar sangue para uma nova pesquisa. And this finger? That one, it seems to be going back on its own, but they're going to encourage it and just cut it. He's going to do a release. He's just going to, release that, and then he's going to extend this thumb. Okay. There. So you can use I have a grip. Yeah, just a bit of a grip. But I was very upset. Eu fiquei muito chateada, preocupada com a minha aparência, porque as minhas mãos foram a primeira coisa que eu notei. Parecia que eu tinha estado num incêndio e queimado as mãos. that was the worst. That was, okay. It's just that bone there. This one's, I think, the best out of the two. I've still got like stitches, just two there. So you're waiting for them to come out? Yeah, they're coming out on their own, really. Yeah. I've lost quite a few. And they don't hurt? No, I think the only one that hurts is just across the top? It's just here. They look like they're healing up really well. And they're getting a bit hairy. Put the socks back on. There's one there, look. Yeah, right here. Amy desenvolveu anticorpos que a protegerão da mesma cepa da bactéria B. Mas os pesquisadores querem saber se ela também está imune a outras cepas. Esta pesquisa, que está quase completa, creio que nos deu uma resposta definitiva. E a resposta é que uma criança que teve a doença, mesmo que ela tenha menos de 1 ano de vida, desenvolverá uma imunidade, não só contra a cepa da bactéria que causou a sua doença, mas contra outras cepas diferentes do meningococo. Talvez haja uma molécula comum a todas as cepas do tipo B que possa gerar anticorpos se incluída numa vacina. Essa é uma das muitas abordagens para se criar uma vacina universal para o tipo B. Os sobreviventes estão dispostos a ajudar, na esperança de que um dia as consequências terríveis dessa doença possam ser erradicadas. É devastador, simplesmente devastador. Ela é muito alto astral, considerando que a vida dela está acabada. Eu acho que estamos melhorando no controle do período inicial, quando o organismo entra em colapso. Melhoramos nisso, mas vemos muito mais crianças que sobrevivem à fase inicial, mas ficam com sequelas permanentes. Yeah, just follow me with the wheelchair. You just be careful. A maioria dos médicos teme que uma vacina para todas as cepas do meningococo B só seja encontrada daqui a 5 ou 10 anos. Oh, excellent! Oh, fantastic! Oh, I want to cry. Oh. I don't really waste the way because You're right. How long have you had them? Since yesterday. No way! Fantastic! Doing that. Absolutely fantastic. Well done. That's so good. I'm going to have to sit down now. Chariot is behind you. See, the driver's a bit slow. Driver's too. Right behind you. Oh, you put your hand down. Hey. Oh, well done. Oh, well done. Well done. Yeah.
Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. A chance de tomarem conta do organismo, o que invariavelmente é fatal. 5 minutes. And then I'll yeah. There you go. Pauline, sorry, I'm just going to be having a look in the back of your eyes here. As bactérias podem ter infectado as membranas que envolvem o cérebro de Pauline. Pauline, now the other one. You just relax for me. What I'm doing is looking at the back of the eye. Aqui eu examinei o fundo dos olhos dela, a retina. O nervo óptico é o único nervo do corpo que você pode ver. Dá para ver onde ele se liga à retina. Essa é a única parte do sistema nervoso do cérebro que podemos ver. Então, eu procurei por algum inchaço nessa região, o que indica se existe edema cerebral. And it's nice and clear. Quando as bactérias meningocócicas entram na corrente sanguínea, elas podem causar duas doenças potencialmente fatais: a septicemia ou sepse e a meningite. Na meningite, as bactérias danificam delicados vasos sanguíneos nas membranas que revestem o cérebro, as meninges. Elas se infiltram para infectar o líquido intracraniano e entram na medula espinhal. As bactérias continuam a se reproduzir e liberar toxinas letais. As meninges do cérebro começam a inchar e a pressão causa danos a nervos essenciais, o que pode ser fatal. Os sobreviventes podem ficar com sequelas permanentes, como a surdez. A outra infecção fatal, a septicemia ou sepse, é uma grave intoxicação no sangue que afeta todo o corpo. A bactéria meningocócica se multiplica rapidamente na corrente sanguínea e também libera toxinas que danificam os órgãos vitais do corpo, o que pode matar em questão de horas. Pauline pode ter meningite, septicemia ou os dois. A escolha do tratamento é crucial. Se Pauline tiver septicemia, ela precisa receber reposição eletrolítica intravenosa. Mas se ela tiver meningite, líquido demais pode piorar o edema cerebral. O tratamento precisa ser equilibrado. So you're treating septicemia as opposed to meningitis? We're treating, yeah, all the treatment here is aimed at septicemia, but what we'll be constantly aware of the fact that you can get a mixed picture, so we're keeping an eye on the brain, looking for swelling in the brain and keeping an eye for signs for that as well, because we don't want to go down one treatment line and miss anything else that's happening, so we keep an eye for both things at the same time. All right. Hello there. How do you do? My name's Ivan Dillon. I'm one of the doctors from St Mary's. Okay, right. Amy desenvolveu anticorpos que a protegerão da mesma cepa da bactéria B. Mas os pesquisadores querem saber se ela também está imune a outras cepas. Esta pesquisa, que está quase completa, creio que nos deu uma resposta definitiva. E a resposta é que uma criança que teve a doença, mesmo que ela tenha menos de 1 ano de vida, desenvolverá uma imunidade, não só contra a cepa da bactéria que causou a sua doença, mas contra outras cepas diferentes do meningococo. Talvez haja uma molécula comum a todas as cepas do tipo B que possa gerar anticorpos se incluída numa vacina. Essa é uma das muitas abordagens para se criar uma vacina universal para o tipo B. Os sobreviventes estão dispostos a ajudar, na esperança de que um dia as consequências terríveis dessa doença possam ser erradicadas. É devastador, simplesmente devastador. Ela é muito autoastral, considerando que a vida dela está acabada. Eu acho que estamos melhorando no controle do período inicial, quando o organismo entra em colapso. Melhoramos nisso, mas vemos muito mais crianças que sobrevivem à fase inicial, mas ficam com sequelas permanentes. Yeah, just follow me with the wheelchair. You just be careful. A maioria dos médicos teme que uma vacina para todas as cepas do meningococo B só seja encontrada daqui a 5 ou 10 anos. You gotta give me a massive hug.
fantastic. Oh, I want to cry. Oh. I don't really waste the way because You're right. Yes. How long have you had them? Since yesterday. No way! Fantastic. Doing that. Absolutely fantastic. Well done. That's so good. I'm gonna have to sit down now. Chariot is behind you. See, the driver's a bit slow. Driver's talking. Right behind you. Oh, you put your hand down. Hey. Oh, well done. Oh, well done. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Vulneráveis. Espalhadas na corrente sanguínea de pólen, as bactérias se reproduzem numa velocidade dramática. Antes inofensivas, agora elas são letais. Elas dobram de número a cada 30 minutos, tornando-se milhões em poucas horas, o suficiente para colocar pólen em situação crítica. She has been to a party where there's been sort of predictable close contact. But that's community health, public health are involved. So they've been involved? They are. Prophylaxis for the family? Rifampicin. Yeah. Great. She had 600 micrograms of atropine. Pólen está sendo mantida com a ajuda de aparelhos. A small dose of atracurium, and she just had an additional dose of vecuranium, which as soon as it was available. Are we giving her anything to give her sleep? She's had some morphine. I believe she's had a couple of incremental doses of diazepam. Yeah, she's on some isoflurane as well. Right. Okay, lovely. So we're most grateful to you. No problem at all. Felizmente, a equipe do hospital de High Wycombe reconheceu os sintomas de pólen e agiu rápido. Qualquer demora no tratamento adequado dá às bactérias a chance de tomarem conta do organismo, o que invariavelmente é fatal. 5 minutes. And then I'll yeah. There you go. Pauline, sorry, I'm just going to be having a look in the back of your eyes here. As bactérias podem ter infectado as membranas que envolvem o cérebro de pólen. Pauline, now the other one. You just relax for me. What I'm doing is looking at the back of the eye. Aqui eu examinei o fundo dos olhos dela, a retina. O nervo óptico é o único nervo do corpo que você pode ver. Dá para ver onde ele se liga à retina. Essa é a única parte do sistema nervoso do cérebro que podemos ver. Então, eu procurei por algum inchaço nessa região, o que indica se existe edema cerebral. And it's nice and clear. Quando as bactérias meningocócicas entram na corrente sanguínea, elas podem causar duas doenças potencialmente fatais: a septicemia ou sepse e a meningite. Na meningite, as bactérias danificam delicados vasos sanguíneos nas membranas que revestem o cérebro, as meninges. Elas se infiltram para infectar o líquido intracraniano e entram na medula espinhal. As bactérias continuam a se reproduzir e liberar toxinas letais. As meninges do cérebro começam a inchar e a pressão causa danos a nervos essenciais, o que pode ser fatal. Os sobreviventes podem ficar com sequelas permanentes, como a surdez. A outra infecção fatal, a septicemia ou sepse, é uma grave intoxicação no sangue que afeta... The patient survives, they survive and do well, and they're not brain damaged. So, I think for the first time, I can give you some news that is making you smile. But we've got a long way to go. I mean, I think this is like the shock we had on the first few days of telling you all the bad things. This is the first bit of good news I've been able to tell you. How are you both? All right. Getting you. She's pulled right through. Ela conseguiu sair da pior fase da infecção e já não precisa das máquinas. She's off all the machines, as you can see. But she's still on the morphine. Ainda está tomando morfina e eles terão que ir tirando aos poucos. Eles dizem que
Por enquanto, estão conseguindo salvar este dedão dela. Também disseram que nos dedos que têm a lesão de um lado só, eles podem tirar pele da coxa dela e reconstruir essa parte do dedo com ela. Espero que ela não perca todos os dedos, mas ela certamente vai perder alguns. Nós não sabemos quantos. Só saberemos quando o tratamento acabar, o que vai demorar ainda. Às vezes eu penso no futuro dela, nos namorados, mas não posso me deixar abater porque temos muito trabalho a fazer. Como a bactéria meningocócica se espalha muito rápido, isso limita a eficiência de qualquer novo tratamento. Para prevenir o aparecimento da doença meningocócica B, seria necessária uma vacina. Há vacinas para 4 dos 5 tipos de bactérias meningocócicas que causam doenças. A única que frustrou os cientistas até agora foi a do tipo B. É ela a responsável pela maioria dos casos no Reino Unido e no resto da Europa, e que também cresce nos Estados Unidos. Mas em nenhum outro lugar a necessidade de uma vacina é mais urgente do que na Nova Zelândia. O país está vivendo uma grave epidemia com a maior taxa de infecção pela bactéria B no mundo ocidental. Nos últimos 10 anos, o número de casos aumentou 12 vezes. Como na Grã-Bretanha, as vítimas geralmente têm menos de 5 anos. E aqui, as crianças maoris e das ilhas do Pacífico que vivem na periferia de Auckland são as mais afetadas. Pauline está sendo mantida com a ajuda de aparelhos. A small dose of atracurium, and she just had an additional dose of vecuronium, which as soon as it was available. Are we giving her anything to keep her asleep? She's had some morphine. I believe she's had a couple of incremental doses of diazepam. Yeah, she's on some isoflurane as well. Okay, lovely. So we're most grateful to you. No problem at all. Felizmente, a equipe do hospital de High Wycombe reconheceu os sintomas de Pauline e agiu rápido. Qualquer demora no tratamento adequado dá às bactérias a chance de tomarem conta do organismo, o que invariavelmente é fatal. Pauline, sorry, I'm just going to be having a look in the back of your eyes here. As bactérias podem ter infectado as membranas que envolvem o cérebro de Pauline. Pauline, now the other one. You just relax for me. What I'm doing is looking at the back of the eye. Aqui eu examinei o fundo dos olhos dela, a retina. O nervo óptico é o único nervo do corpo que você pode ver. Dá para ver onde ele se liga à retina. Essa é a única parte do sistema nervoso do cérebro que podemos ver. Então, eu procurei por algum inchaço nessa região, o que indica se existe edema cerebral. And it's nice and clear. Quando as bactérias meningocócicas entram na corrente sanguínea, elas podem causar 2 doenças potencialmente fatais: a septicemia ou sepse e a meningite. Na meningite, as bactérias danificam delicados vasos sanguíneos nas membranas que revestem o cérebro, as meninges. Elas se infiltram para infectar o líquido intracraniano e entram na medula espinhal. As bactérias continuam a se reproduzir e liberar toxinas letais. As meninges do cérebro começam a inchar e a pressão causa danos a nervos essenciais, o que pode ser fatal. Os sobreviventes podem ficar com sequelas permanentes, como a surdez. A outra infecção fatal, a septicemia ou sepse, é uma grave intoxicação no sangue que afeta todo o corpo. A bactéria meningocócica se multiplica rapidamente na corrente sanguínea e também libera toxinas que danificam os órgãos vitais do corpo, o que pode matar em questão de horas. Pauline pode ter meningite, septicemia ou os dois. A escolha do tratamento é crucial. Se Pauline tiver septicemia, ela precisa receber reposição eletrolítica intravenosa.
Mas se ela tiver meningite, líquido demais pode piorar o edema cerebral. O tratamento precisa ser equilibrado. So you're treating septicemia as opposed to meningitis? Malu, the first name's Malu? Yes. Right, here we are. Malu, a filha de Jenny Perry, foi trazida com problemas respiratórios e manchas. She looks fantastic this morning, doesn't she? Na época, na pior estação, que é o inverno, recebemos de 3 a 4 casos por semana. Mas já aconteceu de recebermos 3 casos em 1 hora. Definitely non-blanching. But they're quite sort of red. Quando eu trabalhava no antigo hospital infantil, eu não vi um caso sequer dessa doença. Então, nós tivemos que nos especializar num período relativamente curto. Jenny Perry está preocupada porque durante essa epidemia, seus 2 outros filhos tiveram a doença meningocócica. She's got a nasty ulcerative pharyngitis. So this is a viral thing, okay? Yeah, and I think that's why she's got the ulcers and the spots. She does not have meningitis. That's good. Yeah, okay, so she doesn't have the meningococcal bug in her blood, okay? Já recebemos crianças que pareciam estar ótimas, mas entraram em crise diante dos nossos olhos. Isso é terrível para as famílias, porque elas pensam, quando chegarmos ao hospital vai ficar tudo bem, eles vão resolver. E ver a criança deteriorar num hospital é devastador, tanto para a família quanto para a equipe. What about O? O for orange. Oh, just write S. E a epidemia deixou muitas crianças severamente mutiladas. B for what? B for bunny. Good boy. E. Os médicos não conseguiram evitar que Barney perdesse a mão direita, partes dos dedos da mão esquerda e os 2 pés. Felizmente não houve dano cerebral, foi só a pele. Ele ficou com o corpo todo tomado. As erupções de Barney começaram com uma pequena mancha na testa, que rapidamente se espalhou pelo corpo todo. Depois que aparece é muito rápido. Se você não levar seu filho correndo para o hospital, ele morre. Felizmente eu levei o meu filho naquela noite. E ele está vivo. Children are dying. Há crianças morrendo, adoecendo gravemente e ficando com aquelas sequelas. E um grande número de crianças está dando entrada no hospital. Esta é uma epidemia relativamente significativa. A epidemia não dá sinais de ceder. Este menino tonganês de 18 meses foi a vítima mais recente. Nas Ilhas do Pacífico, Pauline melhorou e voltou para casa após 4 dias. Mas nem todos têm essa sorte. Nas últimas semanas, eu atendi 4 jovens e 2 deles morreram por doença meningocócica do grupo C. As bactérias meningocócicas são específicas dos seres humanos. Elas vivem no fundo da garganta e são transmitidas através da tosse, do espirro e do beijo. 1 em cada 10 pessoas carrega essas bactérias, mas elas aparecem e somem sem que a pessoa perceba. A maioria das pessoas carrega a perigosa bactéria em algum momento da vida, mas poucas desenvolvem a doença meningocócica porque nós criamos imunidade. O motivo de alguns desenvolverem a doença e não outros é um mistério. Algumas pessoas correm mais riscos do que outras. Crianças com menos de 5 anos porque ainda estão criando resistência e, surpreendentemente, os adolescentes. Foi descoberto que 3 em cada 10 adolescentes carregam as bactérias. O motivo desse alto número ainda não foi compreendido totalmente. Talvez tenha a ver com o estilo de vida dos adolescentes. Esta é uma das questões que essa nova pesquisa pretende elucidar. Stuff about our household and where we live. How many people live in your household? And what's the total number of rooms in your house? How many days in the last week have you visited a pub or a nightclub? And the last one asked how many people have you kissed in the last week?
Claro que uma coisa que gera muito interesse entre os adolescentes é a pergunta sobre quantas pessoas eles beijaram. Mas o beijo é uma das formas possíveis de transmissão da bactéria entre os grupos. A pesquisa está sendo conduzida em adolescentes que vieram receber a nova vacina contra a doença meningocócica do tipo C. Okay, can you just sit back in the chair? Does it really hurt, by the way? It's only a little pinprick, and you've had your ears done, so it's nothing like that. Your age group is perceived as being one of the higher risk age groups, that's why you're getting it first. From the 29th, babies get it as well, who are the next highest risk age group. So, and then ultimately, everybody under the age of 18 will be given. No, in fact, your age groups are sort of the highest risk. But that's why you've got the vaccine. So this is only going to cover you against meningitis C, which means you must still remain vigilant against other strains of meningitis, most notably B. Okay? Ela é muito bem sucedida em viver no fundo da nossa garganta, e um dos motivos disso é evitar o nosso sistema imunológico. Nós ainda temos um longo caminho até entender como o organismo... Então, que é o inverno, recebemos de 3 a 4 casos por semana, mas já aconteceu de recebermos 3 casos em 1 hora. Definitely non-blanching, but they're quite sort of red. Quando eu trabalhava no antigo hospital infantil, eu não vi um caso sequer dessa doença. Então, nós tivemos que nos especializar num período relativamente curto. Jenny Perry está preocupada porque durante essa epidemia, seus 2 outros filhos tiveram a doença meningocócica. She's got a nasty ulcerative pharyngitis. So this is a viral thing, okay? Yeah, and I think that's why she's got the ulcers and the spot. She does not have meningitis. That's good. Yeah, okay, so she doesn't have the meningococcal bug in her blood, okay? Já recebemos crianças que pareciam estar ótimas, mas entraram em crise diante dos nossos olhos. Isso é terrível para as famílias, porque elas pensam, quando chegarmos ao hospital vai ficar tudo bem, eles vão resolver. E ver a criança deteriorar num hospital é devastador, tanto para a família quanto para a equipe. What about O? O for orange. Oh, just write S. E a epidemia deixou muitas crianças severamente mutiladas. B for what? B for bunny. Good boy. E. Os médicos não conseguiram evitar que Barney perdesse a mão direita, partes dos dedos da mão esquerda e os 2 pés. Felizmente não houve dano cerebral, foi só a pele. Ele ficou com o corpo todo tomado. As erupções de Barney começaram com uma pequena mancha na testa, que rapidamente se espalhou pelo corpo todo. Depois que aparece é muito rápido. Se você não levar seu filho correndo para o hospital, ele morre. Felizmente eu levei o meu filho naquela noite. E ele está vivo. Children are dying. Há crianças morrendo, adoecendo gravemente e ficando com aquelas sequelas. E um grande número de crianças está dando entrada no hospital. Esta é uma epidemia relativamente significativa. A epidemia não dá sinais de ceder. Este menino tonganês de 18 meses foi a vítima mais recente. Nas ilhas do Pacífico, a doença é praticamente desconhecida, mas para as crianças de origem ilhoa que nascem na Nova Zelândia, a história é diferente. Uma criança descendente dos ilhéus, nascida em Auckland, tem 1% de chance de contrair a doença meningocócica no primeiro ano de vida, e elas compõem 20... A equipe de emergência do St. Mary's Hospital de Londres leva tratamento intensivo especial para crianças que estão em estado crítico em hospitais locais. O Dr. Ivan Dirian e sua equipe estão a caminho de High Wycombe, onde uma adolescente está gravemente doente. This is a 16-year-old girl who presented to High Wycombe a couple of hours ago with all the signs of meningococcal septicemia. She has been unwell off and on for most of the month with coughs and colds, but has had a cough and cold significantly for about 48 hours, and then has developed a headache and pains, rash. And I say they noticed this morning the rash was really quite significant, non-blanching rash on the hands and arms.
And that's when the parents brought her into casualty. Cada minuto que se passa sem tratamento é crucial. 1 a cada 5 pacientes com sepse meningocócica morre. Breaking. The time is 16:14. Just under half an hour. Hello. Who have we got? Hi, I'm Ivan, doctor. Excellent. Siobhan and Helen. I'm Emma, Mrs. Helen. Hiya. Mum. This is Mum, yes. How'd you do, Mum? I'm one of the doctors. Hi. Well, I'm going to just have a quick look at it, just see what's going, get the story, then I'll come and have a chat with you. This is Pauline, who was basically, she had quite a severe viral infection in early December. There was a GP investigating for it. Pauline foi sedada. Negative. It was quite well until 2 days ago, when she basically developed a runny nose, a sore throat, and basically became increasingly unwell during the course of the day. Started to develop a mild headache last night. It started to feel increasingly worse generally this morning. At that time, the nose during the course of the morning, a characteristic rash appearing. A sepse meningocócica é causada pelo mesmo agente que causa a meningite, mas é mais difícil de ser detectada. Os primeiros sinais, como febre, dores nos membros, mãos e pés frios, podem facilmente ser confundidos com uma gripe. No momento em que os sintomas de Pauline se tornaram óbvios, sua vida já estava em risco. You saw her about 1? I saw her at 1. Right, has the rash extended at all since then? I thought possibly the rash over the ankle is expressed, but basically it seemed to be static. That was my clinical impression, but it was really the persistently poor perfusion was my primary concern. It was really a primarily septic picture. Sorry, can I just have a quick look at her feet? Sorry, Pauline, I'm just going to slip my sock off down here. These are the classic meningococcus purpura on the ankle here. Pauline tem um dos sinais mais claros de infecção meningocócica, manchas na pele. Sorry, Pauline, just slipping the other sock off here. The rash isn't really. Essas manchas não são pintas. Da endotoxina. Conforme as bactérias se multiplicam e viajam pela corrente sanguínea de Pauline, elas liberam bolhas gordurosas da parede celular. As bolhas contêm uma alta concentração de endotoxinas e também agem como isca, confundindo o sistema imunológico do corpo. O alvo da endotoxina é o coração. Ela afeta sua habilidade de bombear e também faz com que os vasos sanguíneos do corpo vazem. À medida que todos os vasos começam a sofrer hemorragia, órgãos importantes como os pulmões e os rins são danificados e param de funcionar. As bactérias podem ser facilmente destruídas por antibióticos. Assim que os médicos suspeitaram de doença meningocócica, Pauline recebeu uma alta dose de antibióticos na forma de penicilina. Conforme a penicilina percorre a corrente sanguínea, ela mata instantaneamente todas as bactérias meningocócicas. Mas a penicilina não consegue destruir as bolhas que contêm a endotoxina letal. Na verdade, conforme as bactérias são destruídas, elas liberam mais bolhas, o que piora o problema. Fluindo por todos os vasos sanguíneos do corpo de Pauline, as bolhas continuam a causar sérios danos. 0.5 millimoles and you want to leave, put it over an hour. Yeah, so we may be leaving before then. Yeah. A equipe aplica medicamentos para manter o coração de Pauline funcionando. Little scratch in the back of your hand, Pauline. Per kilo for the adrenaline, so 1 mil. Yeah. So 1 mil is equivalent to 0.1 mic. Yeah. Agora que está estável, Pauline pode ser transferida para a UTI do St. Mary's Hospital. O St. Mary's, em Londres, é o hospital que mais trata jovens com doenças meningocócicas em toda a Grã-Bretanha. Desde que a UTI pediátrica foi criada em 1992, a taxa de sobrevivência aumentou 5 vezes. Por causa das muitas pesquisas feitas, hoje sabemos muito mais sobre a patofisiologia da doença.
Por um lado, ficamos muito mais seguros ao tratar a doença, mas, por outro lado, apesar desse grande avanço, nós ainda perdemos, infelizmente, um grande número de jovens com a forma mais grave da doença. 5 horas após a saída da equipe, Pauline é transferida para a UTI do St. Mary's.